E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. MXRF11 só para cotista. Esse vídeo tem muitas novidades, atualizações. Nós vamos falar aqui um panorama geral sobre o fundo. Para você, Max Renda, o MXRF11, tá caro, tá barato? Qual que é o preço justo dele, Léo? Fique até o final do vídeo que você verá o preço justo do Max Renda. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar, sou investidor pequeno que pensa grande, estou em busca da liberdade financeira. Vamos falar do Max Renda, o MXRF11, um fundo imobiliário híbrido. Híbrido porque ele não tem só papéis. Apesar que a maior parte do fundo são papéis, mas ele também tem permutas financeiras e ele também compra e vende, negocia outros fundos imobiliários, beleza? Fundado em 2012, mais de 11 anos aí de experiência. Já passou por diversos momentos aí da nossa economia brasileira. E o número de cotistas, nós somos mais de 950 mil. Antes, né? O último vídeo que eu fiz mês passado, nós éramos 908 mil. Já estamos chegando a quase 1 milhão. Inclusive, se você, assim como eu, é cotista do Max Renda, deixa aí nos comentários que eu quero conhecer os meus sócios. Vamos ver se nós temos pelo menos aí uns 500 cotistas do Max Renda comentando aí nos vídeos. O prazo de duração dele é indeterminado, isso aqui é legal olhar. Tipo de gestão ativa administrado pelo BTG Pactual. Importante olhar também, pessoal, sempre a alavancagem, né? Como é que está o endividamento do fundo. Então, a alavancagem aqui do MXRF11 3.16 do patrimônio do fundo, para mim, está ok. Léo, como é que é a composição da carteira? Hoje está assim, pessoal. Como eu já falei, maior parte, 77% nos certificados de recebíveis imobiliários. Ele aumentou um pouquinho a participação nos CRIs depois da 8ª emissão, então ele fez algumas compras, nós vamos comentar essas compras aqui. Caixa 3%, fundos imobiliários 15% e permutas financeiras permaneceu 5%. Nós tivemos aqui uma quedinha nos FIIs em relação ao mês passado. O objetivo do fundo é buscar aí 80% da carteira, tá, em CRIs e 20% em permutas. Como eu já falei, ele está com uma estratégia, tá? Aos poucos ele vai desalocando aqui nos FIIs e provavelmente vai alocar nas permutas financeiras, tá bom? Léo, como é que o fundo recebe ali as dívidas imobiliárias, os CRIs e repassa para nós investidores esses lucros? Os indexadores do Max Renda, nós estamos falando aqui 62%, né, dos CRIs, eles estão reajustados pela inflação, IPCA, e 37% pelo CDI que está atrelado à Selic, tá bom? Então, eu acho bem legal essa divisão dos indexadores do Max Renda, do MXRF11. Eu acho que ele aproveita ali quando a Selic está alta, como está e está caindo, né? Mas ele também aproveita quando a inflação sobe, né? Então nós tivemos um momento de deflação em junho, julho já tivemos o IPCA positivo, agosto também positivo. A taxa média de indexador é o CDI, mais 2,69 e o IPCA, que é a inflação, e o NCC também, que é o índice de inflação mais de construção civil, tá bom? De 7,61. Então, é esses dois índices aqui de inflação, mais 7,61. E o CDI, que está ligado ali à Selic, né? A renda fixa, vamos dizer assim, mais 2,69. Falando um pouquinho de receita, né? Como é que o fundo ganha dinheiro? A gente vai falar um pouco mais para frente aqui, direitinho, cada item. Mas a receita média mensal caiu, né? Nós tínhamos mês passado 27 milhões, caímos para 26. A despesa caiu um pouquinho, era 2,3 milhões, foi para 2,2, quase 2,3, então praticamente empatado aqui as despesas, mas a receita caiu. O lucro caiu um pouquinho, tá? Antes era 25 milhões, hoje nós estamos aqui em 24,4 milhões o lucro do Max Renda. E a distribuição continua a mesma aí, 11 centavos por cota, o que dá uma média, pessoal, de 1,01%, né? Porque o preço está na casa de 11, quase 11 reais, ele paga 11 centavos, então nós estamos falando aqui de 1% aí, né? Léo, como é que o Max Renda ganha dinheiro, né? Através do certificado de recebíveis imobiliários, ou seja, dívidas imobiliárias, tá? Uma parte positiva é que o Max Renda ele é bem diversificado, ele tem mais de 50 CRIs no seu book, né? Na casa aí de 2 bilhões, então ele aumentou um pouquinho a participação aí no patrimônio. Falando um pouquinho de IPCA e CDI, isso impacta bastante o resultado e nossos rendimentos mensais, tá bom? Porque nós tivemos, como eu já falei, em junho, deflação, ou seja, IPCA negativo. Julho já tivemos ali a inflação, né? O IPCA positivo. E agora agosto, nosso IPCA cresceu aí em relação ao mês de julho, 92%. Já o CDI
a Selic vem caindo, né? Cada reunião do Copom aí vem cortando aí praticamente 0,50. Foi o que aconteceu. Hoje nós estamos aí com uma queda de 2,71 em relação ao último relatório. E ainda olhando para os CRIs, né, que é a maior parte da carteira do Max Renda, os 3 maiores ativos do fundo, nós temos aqui a CSN, a Mitre e a Prevent Senior. Vou comentar rapidamente, porque mês passado nós falamos deles, são os mesmos CRIs. Inadimplência, ok, bem controlada, 0,53% do patrimônio do fundo. E falando das 3 maiores posições do fundo, CSN aqui, nós temos o Rate AAA, né? Isso aqui, brasileiro, é importante, mostra a capacidade do devedor de pagar, né? E também tem a alienação fiduciária do imóvel, tá? Eu gosto bastante disso daí, tá? O imóvel como garantia, para poder honrar a dívida, né? Se o devedor não pagar, o fundo tem como recorrer ao imóvel, tá? Basicamente é isso. A segunda maior posição aqui, quase 4% do patrimônio líquido do fundo, né? A Mitre, a gente tem aqui 5 bilhões, né? Uma empresa que tem 5 bilhões em land bank, né? Ou seja, terrenos. E também nós temos a Prevent Senior, alienação fiduciária do imóvel, tá bom? 70% desse imóvel em região nobre, no Rio de Janeiro. Então, para mim, a carteira dos CRIs do Max Renda está ok. Tem novidades, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ainda é a mesma coisa, a inadimplência continua a mesma do mês passado. Os mesmos imóveis estão para vendas aqui, o Jardim Europa, Vila Bastos em Santo André, Oceanic em Santos, tá bom? Quem quiser comprar, entre em contato com o Max Renda, porque está aqui, ó, vendendo 8 milhões em Santos, esse imóvel, Santo André 1 milhão e 70 mil e Jardim Europa 5 milhões e 820 mil. Vendendo esses imóveis, esse dinheiro entra para o caixa do MXRF11 e, consequentemente, aumenta o nosso lucro. E aumentando o nosso lucro, aumenta nosso rendimento mensal. Falando em FIIs, pessoal, nós tivemos aqui uma queda, né, da carteira de FIIs. Nós vendemos FIIs. Eu vou falar aqui das novidades, já adiantando um pouquinho. De 408, mês passado era 426. As maiores posições continuam as mesmas ainda, tá bom? Aqui eu faço um comentário da estratégia. A Selic é alto, o Max Renda para de investir um pouco em permutas, né? Porque as pessoas não têm tanta facilidade em financiar com taxa de juros alta. Os fundos imobiliários ficam descontados e o Max Renda aproveita esse momento, aloca o recurso em fundos imobiliários. Quando há uma inversão da Selic, como está acontecendo agora, os fundos imobiliários tendem a subir o preço. O Max Renda tende a vender e realizar um lucro, já vou mostrar para vocês isso daqui a pouquinho. E depois, aos poucos, né, com a taxa Selic lá embaixo, volta ali para as permutas financeiras, tá bom? Acho legal essa estratégia do Max Renda. Permutas financeiras, nós tivemos uma quedinha também de 128 milhões para 124,5, tá? Continua ali 5% do patrimônio do fundo. E a taxa média de aquisição, ou seja, a gente busca ali com as permutas financeiras o INCC ou IPCA mais 12,46, aqui no caso mais INCC, né? São dois índices aqui de inflação, esse aqui mais ligado à construção civil. Aqui eu explico o que é permutas financeiras, tem muita gente nova chegando, não sabe o que é. Basicamente, pessoal, o Max Renda acha um bom terreno, chama ali uma incorporadora, uma consultora, desenvolve um projeto, tá? E aí eles vendem esse projeto e a parte desse lucro volta para o Max Renda, ou seja, volta para nós, cotista. Peguei um exemplo aqui de permuta financeira, uma obra, né? Aqui no caso Campo Belo. Campo Belo é um ótimo bairro aqui de São Paulo. Ele tem jardins, nos melhores bairros o Max Renda constrói os imóveis e ali vende com lucro, como eu já falei para vocês. Novidades é o que vocês querem, tá aqui. O Max Renda já alocou todo o recurso, tá? Captado na 8ª emissão, os 344 milhões, sendo que 160 milhões agora esse mês em novos CRIs e vendeu 34,6 milhões. Acho que aqui está errado aqui a vírgula, tá? Mas é 34. Aqui é 34,6 milhões. Permuta não realizou movimentações significativas, tá bom? E em fundos imobiliários, olha que legal, ele vendeu 13 milhões em fundos imobiliários, tá? E ganhou 1 milhão, teve 1 milhão de reais de ganho capital. Muito interessante. É aquilo que eu falei, comprou lá os fundos imobiliários descontados, com a Selic lá em cima, agora a Selic caindo, o fundo imobiliário vai subindo, ele vende com lucro, no caso aqui 1 milhão de reais, né? Ele vendeu 13 milhões e lucrou 1 milhão, que veio para nós cotistas. E aí falando um pouco de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, novidades, nós temos aqui uma aquisição do CRI Outlet Premium, da Imigrantes, 75 milhões, esse CRI, a gente busca aí inflação mais 9% ao ano, muito legal.
vai ser feita uma construção, um empreendimento na rodovia dos Imigrantes, tá? Eu conheço esse Outlet Premium, ele tem alguns estados aqui no Brasil, eu conheço no interior de São Paulo, na rodovia Bandeirantes, se eu não me engano. Tá, ele está fazendo uma na rodovia Imigrantes. Pessoal, é uma rodovia que tem muito fluxo de pessoas, que liga São Paulo à Baixada Santista. Então, eu acho que vai ser sucesso essa obra aí. Olha só que legal, né? A gente compra, né? A gente recebe aqui os proventos, né? Os rendimentos dos CRIs, do Max Renda, mas olha só, o fundo, né, acaba de uma certa forma, nós investidores acabamos patrocinando uma obra gigante que emprega um monte de pessoas, então que depois de pronta vai empregar outras pessoas ali, e inclusive eu participo também, que eu alugo máquinas e equipamentos para obras, né? Então eu acabo também ganhando ali o meu ganha-pão também. Então assim, a gente ajuda um monte de pessoas, né? Tem um monte de operários lá trabalhando. Depois que a obra ficar pronta, vai ter um monte de pessoas trabalhando ali, servindo, né? Fazendo atendimento. E isso é bem legal, né, pessoal? Acho que isso também tem essa questão, tem essa característica social, né? As pessoas enxergam nós investidores, como os malvadões. Na verdade, nós que estamos fomentando a economia aí, porque se esperar de governo não vai vir nada, né? Então acho que é bem legal essa iniciativa aí. Pessoal, falando aqui do CRI Buriti Empreendimentos, o Grupo Buriti é um dos maiores loteadores do Brasil, tá? Depois a gente precisa dar uma olhada melhor nas garantias. O CRI Açaí, nós estamos falando de 50 milhões, buscando IPCA mais 7,75 ao ano. Vai ser um empreendimento também no Rio de Janeiro. Tá, e aqui tem como garantia alienação de imóveis, né? Alienação fiduciária de imóveis e fiança. Então eu acho legal trazer esses destaques para vocês. Novidades boas, o Max Renda cada vez mais surpreendendo positivamente. Pessoal, já vou agradecendo o like que vocês estão deixando aí. E por último, vamos falar aqui do preço de mercado do Max Renda, R$11 por cota mais ou menos, tá? Ele fica ali R$10,96, às vezes bate 11, nessa casa aí de R$11. O preço patrimonial por cota está em 10, ou seja, se eu pegar todo o patrimônio do Max Renda, dividir pelo número de cotas, na verdade o Max Renda vale R$10 por cota, tá? Se o Max Renda falar, pessoal, não quero mais existir, vou fechar as portas, vou pegar o dinheiro do fundo, vou dividir para os cotistas, cada cotista vai receber R$10 por cota. Porém, o mercado, nós, né? O mercado, quando eu falo nós estamos dispostos a pagar R$11. Se você abrir o Home Broker hoje, tem pessoas pagando R$10,96, R$10,97, tem pessoas pagando até 11, né? Então, eu vejo aqui um ágio, né, de 10%. Então, está acima do preço, o valor patrimonial 10%. Mas isso é relativo, né? Porque o Max Renda, além do patrimônio, o patrimônio gera um lucro, né? Eu fiz uma conta de preço justo, o investidor que busca um retorno de 8% livre de imposto de renda, lembrando que os rendimentos de fundos imobiliários são livres de imposto de renda até o momento que estou gravando esse vídeo, os rendimentos mensais, tá, pessoal? Se você comprar o Max Renda por 10 e vender por 11, e ali você vai ter um ganho, né, de capital, aí sim, esse ganho de capital você vai ter que gerar uma DARF e pagar o imposto, tá? Inclusive tem aqui, vou deixar um card aqui nesse vídeo que eu explico melhor isso daí, tá bom? Mas voltando aqui no preço justo, quem busca 8%, né, topa pagar no Max Renda R$16,50. Por que, Léo, R$16,50? Porque 8% ao ano, vamos imaginar que eu só tenho R$16,50 para investir, tá? E eu quero 8%. 8% em cima de R$16,50 vai dar os 11 centavos que o Max Renda costuma pagar. 11 centavos vezes 12 meses vai dar R$1,32, tá? Se eu busco um preço justo de 10% ao ano, eu topo pagar no Max Renda até R$13,20. Tá? Eu já não topo pagar 16, eu topo pagar até 13,20. Por quê? 13,20 a 10% vai dar 11 centavos por mês ou R$1,32 por ano de rendimento, tá bom? E se o investidor quer buscar um rendimento maior ali, 12% ao ano, livre de imposto de renda, não é fácil, pessoal, buscar esse rendimento não. Ele topa pagar até R$11 no Max Renda. Para ele até R$11 tá bom, porque ele costuma pagar aí 12% ao ano.